Boa tarde. Hoje são 18 de agosto de 2025. Meu nome é Nelson Pinto Jacoldi. Eu tenho um canal que inicialmente se chamava Canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo. Hoje é Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Então eu tenho uma série a respeito desse assunto desde 2023 e anteriormente falava um pouco menos a respeito que hoje nós chegamos à definição dos principais passos dentro da Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Eu vou, no final deste vídeo, eu vou deixar meu telefone aqui no início e no final. Meu telefone é 21, eu estou no Rio de Janeiro, do Flamengo, 21 993659709. Eu estou usando o e-mail controlenelson@gmail.com para vocês, se quiserem informações, fazer perguntas, porque o assunto é muito profundo e realmente exige que as pessoas meditem e façam perguntas. Eu estou começando a tentar acelerar um pouco mais, mas eu preciso montar estúdio, essas coisas todas, e no final eu falarei um pouco sobre isso, para ver se conseguimos fazer contatos e iniciar um processo. Bem, nos vídeos anteriores eu tenho falado repetidamente sobre alguns exercícios e sobre o que a escola significa. Eu vou colocar neste como duas doutrinas básicas e explanar um pouco a respeito e depois fazer algumas ponderações. Essa escola diz respeito à evolução da Terra, da população, humana e de animais, da manutenção da Terra, a recuperação total de rios, lagos, lagoas, florestas, regiões desertas, tudo. Recuperar a Terra totalmente deve ser a previsão mais importante que a civilização humana tem pela frente, devido aos graves problemas que estão ocorrendo com o aquecimento global. Então vamos lá. Nos vídeos eu escrevi um roteiro aqui e vou falar, não vou simplesmente ficar, porque eu tenho uma mania de fazer muitas voltas para voltar ao assunto e aí isso preenche muito espaço de tempo. Então vamos lá, nos vídeos anteriores falamos com muitas explanações sobre as duas doutrinas básicas da nossa escola. Vamos seguir salientando estas mesmas, com a intenção de despertar as consciências para a direção que define o objetivo liberdade. Se só houvesse a Terra habitada, estaríamos curando uma molécula somente doente na imensidão cósmica. Como o processo em que se insere a Escola de Ciência e Metafísica para o Universo se baseia na verdade e, por este motivo, ciência, não deixaríamos que outras visões dogmáticas impedissem a exposição. Em relação a doutrinas dogmáticas, para as doutrinas do direito, o dogma se encontra na ciência num dado momento histórico.
é o dogma do direito. Nas religiões, sendo então desvinculado do místico. Ele tem respeito, tem relação com a verdade objetiva num dado momento, ligado a leis, né? Estamos falando de direito. Nesse caso é a mesma coisa, só que eu falei que sendo desvinculado do místico nas religiões, como nas religiões, onde a verdade se oculta por trás do místico, do mistério. Então temos leis locais e universo amplamente habitado. Sendo assim, os conteúdos doutrinários da escola são totalmente voltados para todos os planetas habitados. Para não alongar mais, vamos resumir e definir as duas doutrinas principais, totalmente voltadas ao pragmatismo científico aplicado. A primeira doutrina: nós vamos evoluir a Terra, acabando com a pobreza e com as classes médias baixas, dar um fim às atividades criminosas e, com isto, às guerras, nos tornando puros para no futuro os seres já humanizados trabalharem em laboratório no transportar as vidas no pós-morte para vidas sequenciais evolutivas até chegarmos ao estágio de não morrermos mais. Esta é a primeira doutrina. Agora vamos dissecá-la um pouco. Então, a primeira doutrina: evoluir a Terra, tornar as pessoas puras, montar uma escola para evoluir, e existem diretrizes a serem seguidas, e aí vocês entenderão. Um grupo no trajeto da evolução, as pessoas vão estudando para estudaremos o espaço metafísico em profundidade, estudaremos o cosmo, as dimensões, planetas do tamanho do nosso, maiores e os pequenininhos, que vão diminuindo, até seres humanos serem menores do que uma formiguinha, ou até menor do que isso. Bem, quanto a isso, um grupo serão levados de preferência ao microcosmo, de onde farão o transporte das vidas pós-morte para as sequências. Então, nós vamos evoluindo a Terra, acaba a pobreza, as pessoas passam a ganhar salários robustos que permitam fazer turismo pela Terra inteira, visitar o planeta, haver integração, trabalhar em muitos países durante as existências futuras. Você vai nascer, a Terra estará sempre mais avançada no nível de redução da desigualdade e integração das pessoas num propósito evolutivo. Os demais estarão na Terra, ou seja, um grupo irá para o microcosmo trabalhar para fazer o transporte das vidas pós-morte para as próximas vidas. Os demais estarão na Terra, que será restaurada, como eu disse, durante as novas gerações, sem medo em relação à sobrevivência, e após alguns estágios não terão mais medo da morte. Então, duas coisas importantes: é possível ser eterno? Depois nós falaremos um pouco mais sobre isso, que a ciência já está nos encaminhando para isso, mas existem riscos. Bem, eu falei o A, B, C, agora o D, o grupo. Os do grupo do microcosmo estarão vivendo num ambiente de igualdade em relação a itens de consumo, ou seja,
que se produz aqui será produzido lá. E só que lá não existirá dinheiro, será distribuído, né? Roupas, tantas camisas por ano, camisetas, tantas, sapatos, tantos, tênis, tantos, tudo. As coisas das casas, as coisas vão ficando velhas, substituídas, com o tempo nós saberemos lidar amplamente com isso. As moradias serão bastante equilibradas em nível de espaço, de estruturas, e o suficiente, porque nós viveremos muito juntos, não é como hoje. Nós teremos uma escola de vida também. Para não alongar, vamos resumir. Deixa eu ver aqui, 3. Bem, isso aqui eu já vi. Bem, os que trabalharem no laboratório de pesquisa serão voluntários para nascer em outros planetas aos milhões. Isso depois de uma evolução, falaremos disso, deixa eu completar. Ocupando as principais famílias ao nascerem mulheres grávidas ou em vidas feitas em laboratório. Bem, nós temos uma perspectiva de conseguir transportar vidas daqui a alguns séculos ou alguns milênios, vida ser transportada, em vez de usar naves, ser transportadas. Nós somos energias e energias são transportadas, são transportáveis. Então, lá nós evoluiremos, estaremos transportando vidas, e nesse instante já de poder transportar vida, nós teremos acesso a arquivos das mentes de tudo que a pessoa viveu em determinadas vidas anteriores, mas nesse aspecto nós conseguiremos levar as vidas já programadas para a evolução e saber onde ela vai nascer, em qual família, a mãe, quando a mãe vai ter o filho, e nascer ali nos momentos corretos. E cada vez que nós evoluirmos mais, nós teremos um mapa total onde a pessoa está tendo filho, e daí isso já ocorre, de certo modo, porque pessoas são transportadas assim, de uma vida para outra, de planeta para planeta. Só que nós vivemos em planeta de prisão existencial. Ou seja, nós estamos numa prisão bem evoluidinha, mas se pensar o restante da história, não. Bem, então nós faremos esse trabalho. Esse trabalho são para pessoas puras, igualitárias, onde a morte, antes disso a morte ainda não terá chegado, e as pessoas ainda terão sexo, não serão eternas, né? A morte ainda não terá acabado. Então as pessoas serão transportadas do microcosmo, ou seja, nós ainda não teríamos morrido no microcosmo, e quando formos morrer, nós nasceremos, em vez de na Terra, em outros planetas, para evoluir esses planetas, assim como a Terra estará sendo evoluída. Então, nós nasceremos nos planetas, e depois esses planetas serão treinados em novas escolas, e haverá os pontos em que estarão trabalhando também no microcosmo. Enquanto for necessário, será o microcosmo. Compreenderam essa parte? Bem, com relação às pessoas aqui, nós falamos o seguinte: todos estarão inclusos. Políticos, empresários, jornalistas, em todas as funções na Terra. E até mesmo os que fizeram guerras, mataram, fizeram muitas coisas, também irão. Mas eles levarão um pouco mais de tempo do que os outros. E para isso nós temos que preparar a Terra para ter ambientes saudáveis, que você pegue pessoas que mataram, cometeram crimes, e venha nascer numa família em que não só o microcosmo, que familiar, mas o macrocosmo
da sociedade não haja crimes. Então, essa criança, dificilmente nós prepararemos para que elas não transgridam. E isto ainda tem coisinhas meio nebulosas que nós teremos que esperar. Então, em muitos casos, o empresário ele quer participar da escola ou não participar. Os que participarem e quiserem ser empresários de novo poderão requerer isto, mas certamente isso é uma garantia para que todos percam o medo com relação à palavra de honra, a honra, porque todos estão em cadeias e as pessoas serão levadas, podem ser empresários. Não, eu prefiro ser um professor universitário numa universidade pública, pesquisador. Bem, pode pedir. Como pode pedir depois de alguma vida. Gostaria de nascer do meu pai, minha mãe, tendo meus tios, tias, avós, avós, numa sequência assim, no futuro. Isso tudo pode ser arranjado. Certo? Aí numa época em que todos estiverem fazendo nível superior, já bem na frente, e estudando várias matérias, né? Porque cada vez viveremos mais. Então, ainda não seremos eternos. Nesse ínterim pode acontecer vários arranjos. Isso é para tirar o medo de altos empresários. As pessoas são muito apegadas, todos são apegados, ninguém quer sofrer. Então, a garantia para isso é que tem que haver uma evolução salarial na Terra. Se daqui a 100 anos no Brasil estivermos com salário de 12, 14, 16 mil no final do século 22, claro, quem nascer no Brasil não terá mais pobreza e estará na classe média, numa classe média muito boa. E o país será robusto economicamente só com o mercado interno, né? Imagina o externo. E todos os países deverão evoluir, as empresas têm que começar a aumentar, bem, para os empresários, aumentar os salários baixos da empresa. Você pode não aumentar muito só com a inflação, os executivos, os salários mais altos e os mais baixos ir aumentando. É pouco, né? 1,5, 2 a cada ano, ou 3, que aí você vai graduando. Esses de baixo, 2, esses aqui, 1,5, aquele lá, 1, e aí ir assim, ou esse aqui, 2,5 ou 3, esse aqui, 2,5, assim, compreende? Aí vai as contas dos empresários, mas não há como fazer se não for aumentando para as pessoas irem crescendo e escaparmos dessa armadilha doutrinária, né? Politicamente arbitrária, de manutenção do status quo, em que as pessoas tenham pobres, pessoas que sofram. A escola é para resolver isto. Como todos que colaborarem com sentido evolutivo, aqui sintetizado, como empresários, políticos, cientistas, artistas, nascerão nas funções que exercem em futuros e passarão o que pode ser no futuro ou um pouco antes dessa época. Por exemplo, pessoas que descobriram a televisão a cor, pode nascer 10, 15 anos antes, e a televisão a cor, e aí nascerão vários empresários anteriores que fizeram coisas, e aí você montar uma evolução sempre para trás e evoluindo, e aí nossos avós, pais, a sociedade, isso necessita estudos, né? Mas é um dos programas da escola. Então, é o seguinte, as pessoas quando trabalham em funções, cientistas, eles têm essas informações já. Fica mais fácil de trabalhar
pessoas assim, aí elas vão. O modo de produção é para fazer, o empresário faz as coisas para que outros tenham satisfação em consumir aquilo. Eles estão aí para compor as necessidades dos seres. Eles precisam disso, daquilo outro. Vou fazer para eles. Pronto. Isso é sem o dinheiro, né? Então, a eternidade é um processo evolutivo. Você chega à eternidade, tem alguns modos de você tornar a pessoa eterna, pelo menos na consciência, no conhecimento do que foi, na evolução. Então existem vários mecanismos. A eternidade é um processo evolutivo em estágios diversos, com aprimoramentos. Irão com estágios diversos, com aprimoramentos ocorrendo até as soluções definitivas acontecerem. Então, ou seja, você vai ser eterno, mas a eternidade não é um processo assim que ocorre. Nós estamos passando aqui pela Terra neste estágio, século 21, 2025. Nós, assim, pela Terra, o passado continua vindo, as pessoas têm nascido em vidas paralelas a essa. Então, alguns nascerão em vidas paralelas um pouco inferiores a essa e outros em superiores. Então, como existe o superior, eu fui informado, né, de que esse processo é muito antigo, e então já existem os superiores. Vai aí o mistério, que isso vai se desdobrando enquanto estamos passando aqui muitas vidas paralelas. Então, mas as distâncias são enormes, né? Imagina o universo inteiro, e você tem outro universo inteiro lá numa distância estúpida, e outro. Então, é muito parecido, com alterações maiores. Então, o que existe, por exemplo, na Terra, quando você transmite os dados aqui, já existe os canais para passar os dados, não só por fios, né, que nós conseguimos por TV a cabo, mas também sem ser cabo, passa voz, passa mensagem, passa a pessoa, passa tudo. Bem, então, o que eu quis falar é que existe a possibilidade de recebermos informações e outras elas estão aí já prontas e preparadas para a nossa evolução. Entendeu? Inclusive o transporte das vidas pós-morte. Já existe tudo. O planeta foi preparado para isso, para nós evoluirmos e já ter essas coisas preparados, canais de transporte, tudo isso. Nós temos que evoluir e descobrir e como fazer. Então, não significa, por exemplo, que nós teremos que preparar tudo. Já existem canais, já existem formas de fazer. Isso é o que nós teremos que descobrir e evoluir a escola para chegarmos a esse nível. Isso demora milênios, então não fiquem aí muito nervosos os empresários, apenas vão preparar o futuro, porque a maioria de nós vai nascer no futuro. Por enquanto eu não sei se ainda tem alguns nascendo em outros planetas. Atualmente, antes de começar a escola, porque nós já estamos evoluindo no futuro, a maioria das pessoas, assim, tipo 60 e poucos % estavam indo para esses planetas aqui perto. São as constelações mais próximas. E a escola é um mecanismo de pesquisa. Nós estamos evoluindo em pesquisa. Eu estou caminhando nisso já há alguns anos e eu vim trazer as informações e chamar vocês para ir para o céu.
Mas ir para o céu precisa de um trabalho, de um mecanismo, de estruturas, de uma série de programas. Não é simples. E também não vamos falar em religião. Isso é uma escola, não existe religião aqui. As pessoas não estão sendo chamadas para religião. Elas estão sendo chamadas para estudar numa escola que é uma escola semelhante à da vida, para transformar as vidas e para levar evolutivamente ao conhecimento onde existe já a eternidade e o transporte das vidas para as próximas vidas. São as duas doutrinas básicas principais. O transporte das vidas para vidas sempre superiores. Para isso nós temos que evoluir a Terra. É imprescindível isso neste momento atual. Por exemplo, não conseguiríamos ir para um outro planeta, evoluir para outro planeta e largar a Terra, que também seria algo que eu não consigo pensar assim, né? Eu acho que vocês também não deveriam pensar, porque nós amamos a Terra. Como foi exposto, temos estas duas doutrinas básicas que são partes principais do objetivo da escola. Para muitos ficará a pergunta: como isto ocorreu antes de nosso tempo, já que não existe nada escrito como referência à vida após morte, no modo aqui exemplificado? Bem, claro, eu estou apresentando a escola e isso veio para mim com o tempo, né? Eu descobri porque eu estou pesquisando há muitos anos e eu tenho uma tendência ao coração puro, não mato ninguém, não quero roubar ninguém, não quero tirar nada de ninguém, quero a minha parte do trabalho, só isso. Então, algumas religiões falam em vida pós-morte. A leitura de castigo, vidas superiores, indicam que o universo é um local imenso, onde transitam vidas inumeráveis, sendo uma espécie de prisão existencial. Quanto a esta afirmação, a vida na Terra demonstra que as pessoas que nascem no nosso planeta não são totalmente livres de opressões. Na verdade, existe muita opressão, pobreza, pessoas que sofrem demais. E nós temos aí perto de 700 milhões de pessoas que passam fome, quer dizer, então, nós somos 8 bilhões, quase 10%, né? Então, sofrimento existe. Religiões relatam a existência de castigo pós-morte para os que transgridem certas leis. Fala-se no Hades ou inferno como local de castigo eterno, ou para algumas, sendo na Terra mesmo e nos planetas onde as pessoas sofrem opressões diversas. Neste caso, o Hades é aqui mesmo, e o céu fica em aberto sobre a localização, o céu, né? Ou seja, a construção, como eu estou expondo aqui, mas ele já existe em lugar tão distante que não existe como chegarmos lá com tranquilidade. Bem, o fato é que a realidade é a incógnita sobre o assunto. Sobre a vida eterna, onde não existe morte, isso realmente é verdade. Você sabe que a ciência vai conseguir conter o envelhecimento celular. Nós temos, eu não sou tão profundo nisso, mas eu já li a respeito e tenho certeza de que nós vamos fazer, mas eu não tenho certeza só por causa disso, não. Eu tive contato com seres de outros planetas e alguns já não comem carne, nem vegetais, nem bebem água. Eles vivem, tudo é metabolizado já por um sistema, né? E eles vivem, embora alguns ainda não sejam eternos, mas eles vivem 100 vezes mais do que viveriam, 1000 vezes mais, entendeu? Mas aí quando morrem, replicam e aí segue. E a memória toda existe, entendeu? Já é uma coisa... E em alguns casos não, né? Isso varia muito no universo.
Eu só sei uma pitada, mas eu já sei, eu não tenho medo mais de afirmar nada disso que eu estou falando aqui. Sobre então, a vida eterna é verdade. Quanto a levar pessoas após a morte para cumprir pena, também é verdade. Somente não é um inferno sobrenatural. Está mais em conformidade como o que explicam os hinduístas, os budistas e os kardecistas e outros, que falam em queda e purificação por outras vidas. Bem, nós estamos preparando o caminho para que todos escapam dessas penalidades, mas existe um trajeto. Não vou me referir ao cristianismo, porque esse fala em castigo eterno para muitos transgressores, e a ressurreição e vida eterna para poucos, para os puros. Por certo, neste último caso, o cristão seria incoerente e contraditório. Afirmar que seria Deus a punir o cristianismo, né? Deus a punir os transgressores, porque se Deus é bom, ele não pode agir assim, de transgredir as pessoas. Criar e depois joga na terra e depois joga no inferno, porque se a pessoa transgrediu, não tem sentido, né? Se nós acreditamos no bem. Não sendo Deus, então quem pune ou liberta dos males definitivamente? Neste caso, teríamos Deus e um suposto Lúcifer, Satanás ou demônio ou mesmo o diabo, punindo e Deus levando para o local de vida eterna. Então esses punindo e Deus levando para o local de vida eterna. A visão mais ampla ou parcial nos indica que os que vieram depois da criação são os responsáveis pelo menos pelos castigos. Se não sendo Deus, vieram outros que passaram a castigar. Embora pudessem ser estes também os responsáveis para preparar locais para os salvos da transgressão. Estes dos grupos que vieram. Alguns estão tratando de levar para a vida eterna, eu aqui sou um que estou trabalhando nisto, né? Neste momento histórico. Mas eu sou igualitário, então não se preocupem com o sentido de eu tenho o cargo. O cargo, eu sou a pessoa, eu tenho certas responsabilidades nesse cargo que são inerentes a mim, eu sou igualitário. Para mim é muito fácil se falar, vamos fazer uma coisa aqui, dividir por todos, na hora, não tem nenhuma conversa comigo, e a maioria das pessoas que eu conheço não fariam isso. Então eu já fiz parte de comunidade rural na juventude, que era libertária, e as pessoas não eram assim, e eu pulei fora, entendeu? Não eram igualitários, queriam poder. Num outro instante, darei explicações mais detalhadas sobre como cheguei à certeza de gerarmos puros. Tendo a certeza de podermos, quando puros, preparar os locais para a habitação das pessoas, onde a igualdade e a imortalidade possam nos proteger para sempre. Bem, na Terra você acabar com a pobreza e levar as pessoas para o bem-estar social. Quanto a isso, depois você vai evoluindo, segue os modos de produção e tudo, e nós vamos evoluindo, as pessoas vão ficando mais puras até que chegam à condição de falar, não, vamos agora preparar as coisas para ser eternos. E aí, sendo eternos, as pessoas já não estarão mais presos aos bens e ao poder de terem mais do que os outros. Como puderam acompanhar as análises sobre as possibilidades até aqui, fica ainda a interrogação sobre a afirmação cristã de os salvos serem levados para o céu, onde não existe nem morte nem sofrimento, e onde todos serão felizes. Quanto a esta possibilidade, não vou descartar, estou falando que já existe, né? Embora seja duvidosa a possibilidade de todos serem levados, porque o livro de Apocalipse
Isso segundo a Bíblia. Eu estou fazendo um trabalho que é para todos. Eu estou mostrando o caminho para depois na frente todos serem iguais. Serem levados, porque o livro de Apocalipse fala em 144 mil salvos em meio a bilhões. Então, ali no Apocalipse, tinha 0,00 alguma coisa de salvos, entendeu? Então, não é tão simplista assim a questão de ser salvo de imediato. Isso é verdade, o livro de Apocalipse fala isso, e o apóstolo Paulo fala que até mesmo o pecado de sexo as pessoas vão ter que passar pelo fogo, são outras vidas, ele não definiu isso. De qualquer modo, se existe o castigo, como se evidencia, quem castigou não foi Deus. Isso deve ser repetido para ficar claro e evidente. Assim foram terceiros entre os criados. E como eu falei, né, como verificamos que para pessoas são levadas para outros planetas no pós-morte, eu falei, a Sandra, minha ex-mulher, foi para um outro planeta, minha prima Vânia foi para outro, a Carminha foi para outro local, e outros que eu vi, eu parei porque as pessoas estavam destruindo as coisas. Resultantes não serem favoráveis para os que cometeram delitos. Provavelmente é para os não transgressores as posições melhores. É claro, nós estamos aqui, vamos evoluir todos, ou os mais puros já estarão à frente, né? Eles estarão indo mais rápido, mas todos estarão, alguns demorarão um pouquinho mais, mas são várias vidas até nós conseguirmos concluir o projeto. Depois de um tempo, é porque você não pode ficar pulando etapas, porque as pessoas estão indo, e a Terra aí seria a Terra paralela, e também isso é possível, você pular a etapa. Quando você pula, você rompe com essa e vai lá para o futuro, vai ser um futuro paralelo, não o mesmo. Isso tem que ser estudado, né? Evidentemente, quem levou foram remanescentes da criação. Nós somos remanescentes e a sequência podemos afirmar sem dúvida alguma. Nós podemos dizer que existe uma sequência desse processo de levar as pessoas. Se quem castigou os levou para locais melhorados, conseguiu, quem castigou ou quem salvou conseguiu levar, nós, no devido tempo, onde a ciência e a tecnologia mostram que conseguiremos transportar coisas sem necessidade de veículos com rodas, eu já tinha falado isso, ou navegação, além de demais, transportaremos seres vivos em algum momento no futuro. Então, esse é o propósito dessa escola. O principal propósito é levar as pessoas para o futuro, em vez de ficar à mercê de punições permanentes. Nós temos que desmontar o processo de punição e montar um ambiente nos próprios planetas para salvar as pessoas. Aí, também do microcosmo, nós podemos nascer os voluntários em vidas anteriores, vamos dizer, os grandes cientistas da nossa época e que foram descobrindo coisas aqui próximo de onde nós nascemos, em 1940, 50. Por exemplo, a TV colorida, já nos anos 40, ou 50, início de 50, e aí as demais coisas, a internet já nos anos 60, por exemplo, entendeu? E vamos ver todas as coisas indo assim para trás, e falei já disso, e essa é um dos objetivos. Bem, não vou falar sobre isso, eu não gostaria de falar, me falaram para não falar, né? Mas quando eu estou falando aqui nesse celular, você está aí recebendo a mensagem, e se você estiver no Canadá, você recebe a minha mensagem em fração de segundos e vai passando,
e os trechos e isso vai no microcosmo, mas micro mesmo, assim, pequenininho. Claro que ao passar a vida após morte é menorzinho ainda, né? Porque não leva o planeta junto. Então, é isto, isso existe, o transporte já existe, as preparações, já está tudo aí arrumado. É só trabalharmos e ficarmos puros para podermos todos ir para o futuro e depois chegarmos à vida eterna. Bem, então estamos aqui. Então, mesmo sendo 20 mil quilômetros, chega em fração de segundos, né? Enquanto na Terra, a velocidade da Terra é 470 e poucos metros por segundo, e você está lá 20 mil metros e chega aqui no momento. Ou seja, as pessoas no estúdio onde se efetuou a filmagem saem do macrocosmo, onde nos encontramos, vai para o local entre onde nos encontramos, que se situa em algum ponto antes do microcosmo, que é o microcosmo já é atômico, né? É muito menor, né? Então vai para um lugarzinho bem menor, aí existe o microcosmo. Essa passagem é entre o macro e o micro, então existem espaços que não é só esse espaço tridimensional, existem muitos espaços construídos. O exemplo nos mostra que o transporte, então essa imagem que passa por espaços diferentes ao que vivemos. Ocorre provavelmente bem antes de transportarmos os que morreram para outras vidas. Que é isso? Ocorre antes de transportarmos vidas para a vida eterna. Bem, antes de conseguir tal prodígio, isso já existe. Foi o que eu quis dizer aqui, eu não consegui ler direito. Quanto aos que morreram, já é efetuado o transporte. Sendo assim, só que eles estão indo para vidas em que nós ainda não interferíamos, para não permitir que as pessoas sejam jogadas de qualquer maneira em situações que são cruéis, e as pessoas que iniciaram o processo, fizeram crueldades e eram pessoas como nós. Então, eu quis dizer aqui que já existe várias dimensões com tamanhos menores, né? E nós vamos trabalhar nessas coisas. A metafísica não é somente o estudo de um ramo filosófico. Em grego, meta significa fora, e física, ou físico, fora do ambiente físico, que vem ser o ambiente, né? Assim, ambiente tem métricas tridimensionais ou tamanhos diferentes. Elas são tridimensionais em vários tamanhos. Eu quis dizer isso nesse trecho. Vou encerrar este estudo para não ficar muito pesado para os que assistem esse vídeo. O convite, então, está feito. Estou chamando vocês para participar da Escola de Ciência e Metafísica para o Universo, que tem entre os objetivos levar todos para o céu em determinado momento, em um trajeto que se inicia nesta vida aqui na Terra, prosseguindo por uma série evolutiva de novas vidas até conseguirmos a estatura de conhecimento, purificação necessárias e receber
esses conhecimentos para a consecução deste objetivo principal, a vida eterna nos planetas. Então, os planetas serão o céu das pessoas que trilharem este caminho, e elas serão eternas no futuro. Bem, isto por si só já, evidentemente, é uma perspectiva nova, e eu gostaria de dizer para vocês que isso é verdade. Vocês podem achar que não, mas eu gostaria que vocês passassem aí umas perguntas para mim a respeito, porque eu passei aqui este material e ele não é totalmente conclusivo, explicativo sobre a metodologia, porque parte da metodologia ela é visível, mas ela não é decifrável ainda. Nós temos que trabalhar. A vida eterna é um caminho a ser conquistado. E esse caminho não é no abandono da existência, deixando ao léu e seguir com guerras, crimes. Nós temos que abandonar essas práticas sem necessidade de religião. Eu fiz uns exercícios, o primeiro, eu fiz vários, mas o mais definitivo é o seguinte: você ir diminuindo, empurra para sexo. Por quê? Porque para evitar os assédios, os abusos, os estupros, a gravidez indesejada, o aborto, a pedofilia, incestos, tudo isto, existem leis de 5.000 anos atrás que eu verifiquei a lei, e a lei diz o seguinte, que as pessoas seriam punidas, de acordo com a lei, por terem praticado incesto. E a lei dizia o seguinte, que nasciam crianças com deformidades. Inclusive, não tinham força mental para realizar tarefas, coisas assim. Uns nasciam anões, né? Depois eu soube que anão é filho do... O filho faz sexo com a mãe, aí nasce anão. Vai nascendo, vai diminuindo. Eu soube deste pormenor. Assim como outras deficiências, né? Que vêm em função do sexo. Uma delas é que você às vezes faz sexo com a mulher, ela está grávida já está ali com um feto, ou o bebê está crescendo, e aí você faz sexo, força a barriga da mulher e toca no sistema nervoso, e aí sai uma criança aleijada, uma criança que tem espasmos, tipo epilepsia, que atinge sistemas nervosos. Então, muitas coisas acontecem em função do sexo. E a sífilis matou muito, né? E eu me referi. Então, nós fazemos esse exercício. Você pode chamar pessoas pela internet e falar, vamos fazer porque é para isto. Bem, então eu falei aqui tudo, eu vou repetir. Meu nome é Nelson Pinto Jacold. Eu vou passar isso, meu vídeo, meu canal é no YouTube da escola. Meu telefone, eu moro no Rio de Janeiro, é 021 99365 9709. Eu vou procurar escrever. O e-mail inicial é controlenelson@gmail.com. O e-mail, o telefone, e eu preciso, para montar a escola, de recursos. Obviamente, eu sou pessoa aposentado e eu estou com restrições diversas, né? Porque eu não tive suplementação de aposentadoria, não trabalhei em grandes empresas, trabalhei, mas não cheguei a me aposentar por elas. Não tive planos de suplementação para aposentadoria. Então, eu não tenho recursos, eu preciso juntar pessoas para montar a escola. As pessoas têm que ser puras, elas não estão vindo para a escola para se dar bem financeiramente. Evidentemente, nós vamos ter uma escola e vai ter ensino para diversas coisas, né?
inclusive para negócios. Então vou dar aí o meu Pix para que vocês façam. Bem, eu preciso fazer uma página para fazer trabalhos inicialmente pela página, para ir evoluindo a programação da escola até conseguirmos ter um local. E para fazer os vídeos, seria interessante o estúdio, que é para montar e às vezes ter pessoas locais no estúdio, tipo uma rádio, né, falando e passando para vocês. Nós passaríamos sempre exercícios, eu tenho passado às vezes pelo WhatsApp, já há muitos anos que eu passo exercícios, só que agora a coisa está pegando, existe pressa. Então, eu vejo que os padres sempre pediram recursos, os pastores, os hindus, sacerdotes hindus, budistas, eles sobrevivem disso. Eu não pretendo sobreviver disso, na escola vou dar aula, fazer palestra para ganhar algum dinheiro. Os professores da escola serão remunerados. E nós lutaremos para obter fontes de recursos por meio de trabalho, para bancar os alunos, os professores, os alunos. E existe como encontrar benefícios fiscais para a manutenção da fundação. Mas nós teremos muitas coisas, né? Nós teremos aula de culinária, por exemplo, para comida vegana e macrobiótica ou vegetariana. Nós anteciparemos o tempo dentro da escola para uma alteração, vamos dizer, de paradigma, né? Antes eu ainda como peixe, por exemplo, e ovos, mas não como outras carnes. Então, nós podemos evoluir na escola conseguindo alimentos realmente gostosos e na escola as pessoas não comerem essas coisas. Nós teremos a cozinha, obviamente teremos um lugar para comer, e como seremos muitos, os lugares serão amplos, agradáveis para passar tempos. A escola, as pessoas aprenderão isso, teremos sociologia, no caso de grupos familiares, pequenos grupos da própria escola, do trabalho e faculdade, escolas, as pessoas encontram uma moça e um rapaz, aí vamos namorar, e começa a namorar, aí já entra as famílias, preparar a família para os namorados, né, e ambientações, e ambientação para casa. O problema de parar o namoro e você entrar numa vida e ela se tornar crua, sem aquele sentido de você gostar a beça, nós sabemos que é possível você manter a amplitude e ir melhorando a vida das pessoas, e esse é o objetivo, é um dos trabalhos que é a psicologia, a sociologia, né? Bem, temos essa parte de trabalhar as pessoas para elas serem pessoas puras. Nós não usaremos drogas nem bebidas na escola. Não preciso explicar por quê, porque quem usa drogas e bebidas sabe. Nós usamos, eu bebo, ontem bebi uma cerveja no almoço, mas as pessoas que bebem em geral, estava música, né? As pessoas que bebem em geral, elas querem uma alteração, né? Uma alteração que bloqueie a mente, os pensamentos, e aí elas ficam num outro dimensional, sem a mente funcionando e a visão periférica mudando. E as pessoas bebem por isto, por uma fuga, porque elas não têm a vida. Nós vamos construir a vida, relações melhores, sem crime. Então as pessoas têm que fazer exercício, olha, abandone a rapaziada que cometem delitos, abandone, faça o exercício, a parte sexo que eu falei, façam, a parte do poder que produz a desigualdade, né? Então você tira o poder de uns sobre os outros, você primeiro alivia
o corpo, a matéria, retirando a pressão do poder, aí você se torna, tem mais sensibilidade. Uma ou outra é tirar tudo aquilo que você sente com relação às pessoas, assim, querer o mal, tudo isso, todas as mágoas, e tirar tudo, entregar agora, e outra, colocar a igualdade como teu padrão energético, para reduzir as reações interiores. Bem, e nós temos você ficar contente interiormente, porque existe razão para ficar contente. Você tem um monte de opressões, mas a razão existe. Você respira, tem luz, tem água em casa, consegue comer, tem gás, faz comida, tem as coisas de casa. E o objetivo da escola é que todos tenham tudo. Quando necessitar de uma geladeira, vai lá na loja, pega e compra à vista. Quer comprar qualquer coisa de objetos de casa, os talheres estão velhos, vou mudar tudo, comprar um jogo, comprar talheres bons. Ninguém vai comprar esses fraquinhos que quebram. Não, tudo será melhor, claro, se todo mundo estiver ganhando 5, 6 vezes, 7 vezes o salário, 10 vezes o salário mínimo, claro que você vai comprar melhor, né? 20 vezes o salário mínimo, 30 mil, podemos chegar aí no nível médio, as economias serão robustas, os produtos serão excelentes, não existirá nada fraquinho, tudo de melhor qualidade para todos. Esse é o objetivo da escola, que ele tem uma relação direta com os objetivos da Revolução Democrática. A Revolução Democrática é uma revolução que está em andamento, ela necessita de evolução, falamos em evolução, de aumento dos pisos salariais mais baixos, assim como o salário mínimo e tratado do fundo de aposentadoria. É muito complexo, mas é possível. Não existe outro caminho. Diga para você, não existe. Nós precisamos que vocês aumentem o salário mínimo acima da inflação e os salários empresários, pelo menos 1,5%, 2% ao ano. É uma pingadinha, 3%. Aumentem. Todos os empresários participem da escola de ciência e metafísica para o universo. Todos serão eternos, não haverá mais sofrimento. Se a gente parar no meio do caminho, pararemos com a escola, com a terra vibrante e boa. Então, eu agradeço aí, eu agradeço também a colaboração. Eu vou passar essa gravação para o YouTube e eu vou colocar meus dados novamente, mas se vocês precisarem, vocês voltam aí um pouquinho. Pensem no que eu estou oferecendo para vocês. Eu não pretendo ficar bilionário às custas de ofertas, não, nem milionário. Eu preciso só montar a escola, o resto eu vou trabalhar com negócios e coisas assim. Um abraço, um beijo para todos e até a próxima.